Tem uma coisa que você acredita sobre você que não é verdade. Algo que você vem repetindo há tanto tempo que virou parte de você. Fica aqui comigo porque esse devocional é sobre descobrir quem você realmente é em Deus. Hoje o nosso devocional de número 117 seguimos com o tema: quem você se torna quando Deus define quem você é. O trecho bíblico que nos guia é de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pela terra. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse texto está no começo de tudo. Antes de pecado, comparação, vergonha, pressa e confusão de identidade. A Bíblia coloca uma verdade muito forte. O ser humano nasce a partir da intenção de Deus. E isso muda tudo porque o texto não diz que o homem e a mulher inventaram a si mesmos. Não diz que o valor humano vem da performance. Não diz que a identidade nasce da opinião dos outros. Diz que Deus criou os seres humanos parecidos com Ele. A base do eu não começa no espelho, no trauma, no elogio, na rejeição ou no feedback das redes sociais. Começa em Deus. Antes de você aprender muita coisa sobre você mesmo, Deus já tinha definido que a sua vida carregaria dignidade, propósito e identidade nele. O que mais toca nesse texto é que ele fala sobre criação, mas também fala sobre construção interior. Deus criou o ser humano com valor, com imagem, com semelhança, com propósito. Só que na prática, a vida vai deformando a gente. A crítica repetida dentro de casa deforma. A comparação constante deforma. A rejeição deforma. O medo de não ser o suficiente deforma. Uma rotina vivida no automático também deforma. E é aqui que essa palavra encontra a nossa vida de hoje de um jeito muito atual. Porque o cérebro aprende por repetição e a alma também. Aquilo que você escuta demais, pensa demais e pratica demais vai moldando suas reações, sua percepção e até o jeito como você se enxerga. É por isso que faz tanto sentido falar de neuroplasticidade espiritual. O que você alimenta com constância vira treinamento no seu interior. Se todos os dias você vive ouvindo: eu não dou conta, eu nunca mudo, eu sou só a minha pior fase, a minha casa sempre vai ser assim. Isso vai criando trilhas internas. Mas quando a verdade de Deus começa a ocupar o espaço, novas trilhas também começam a ser formadas. Eu fui criada, eu fui criado por Deus. Minha identidade não nasce da minha pior dor. Eu posso ser transformado, eu posso ser transformada. Minha casa não precisa ser governada só pelo padrão antigo. Em Deus, meu eu pode ser reconstruído. Esse texto é muito forte porque ele não fala apenas de origem. Ele também devolve direção. Ele lembra que o ser humano não encontra seu eu mais verdadeiro se afastando de Deus, mas se aproximando dele. Hoje muita gente está perdida em si. Isso aparece na família, quando a pessoa foi marcada por palavras duras e cresceu acreditando que nunca seria boa o suficiente. Isso aparece no casamento, quando alguém começa a viver só reagindo e já nem lembra mais quem era antes do acúmulo de mágoas. Isso aparece na criação dos filhos, quando os pais percebem que estão reproduzindo o mesmo padrão emocional que receberam. Aparece no trabalho, quando o valor pessoal passa a depender só de resultado, meta e produtividade. Aparece também nas redes sociais, quando a identidade vai sendo sugada por comparação, validação e aparência.
e na vida emocional. Quando o coração vive tão cansado que começa a se definir pela ansiedade, pelo medo e pela culpa. E é aqui que entra uma verdade linda e muito prática. Deus não só criou você, Deus também pode reeducar o seu interior. Presta atenção nesses exemplos. Uma mãe que cresce ouvindo gritos pode, em Deus, aprender uma nova forma de responder aos filhos. Um homem que foi ensinado a se fechar emocionalmente pode, em Deus, aprender presença, verdade e afeto dentro de casa. Alguém que sempre se sentiu menos pode começar a construir um eu mais saudável ao repetir, viver e praticar a verdade de que foi criado à imagem de Deus. Uma família acostumada a viver em tensão pode mudar pequenos hábitos diários e criar uma atmosfera espiritual dentro de casa. A presença de Deus, ela não apaga a sua história, mas pode redesenhar o jeito como ela continua dentro de você daqui para frente. Esse trecho bíblico, ele encosta muito com a lei da correspondência, porque a lei da correspondência, ela diz que o interior influencia o exterior. O jeito como a pessoa se percebe por dentro afeta a forma como ela vive, ama, trabalha, reage e constrói os seus vínculos. Se por dentro alguém se enxerga como sem valor, isso transborda. Se por dentro vive só com medo, isso aparece. Se por dentro alguém começa a ser renovado pela verdade de Deus, isso também aparece. Gênesis 1 mostra justamente a base dessa correspondência. O ser humano foi criado a partir de uma identidade dada por Deus. Quando a alma volta para essa verdade, a vida começa a se reorganizar. Quando o eu é reconstruído em Deus, as áreas da vida começam a respirar diferente. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você sabe que está presa à identidade de dor que ela criou? Que está carregando rótulos antigos, está se definindo pela sua pior fase, está reproduzindo padrões porque é tudo o que ela conhece. Está vivendo como se a dor fosse uma verdade maior do que Deus. Ela merece saber que a identidade dela não começou nas marcas, mas começou em Deus. Que Deus não só a criou, mas que Deus também pode reeducar o seu interior, que ela pode ser reconstruída. Então pausa, manda esse devocional para ela agora. Às vezes tudo o que ela precisa é de ouvir alguém dizendo: você não é só a sua dor, você é o que Deus está ensinando a você ser. Vamos para a nossa sessão de coaching, então pensa aí com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa reconstruir o seu eu em Deus? É na família? Você ainda carrega falas, rótulos e marcas antigas que moldaram seu jeito de se ver? É no casamento? Você tem reagido mais pela dor acumulada do que pela identidade que Deus quer fortalecer em você? Na sua vida profissional e emocional, você se mede demais pelo desempenho e de menos pela verdade de quem Deus diz que você é? Que tipo de repetição tem moldado mais a sua mente hoje? A voz da verdade ou a voz da pressão? Comparação constante, autocobrança exagerada, medo de decepcionar, sensação de inadequação ou o contrário, práticas simples que lembram sua identidade em Deus. Se você realmente levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Talvez na sua fala dentro de casa, você trocaria frases destrutivas por palavras mais alinhadas com a verdade? Ou quem sabe na sua rotina, criaria pequenos hábitos espirituais que treinam sua mente e o seu coração? Ou na forma de se enxergar, deixaria de se definir só pelo cansaço, pelo erro, pela comparação? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia, eu vivi a partir das marcas que recebi ou a partir da identidade que Deus colocou em mim. Hoje, seus 7 minutos são para começar a reconstruir com Deus a forma como você se percebe. E o nosso exercício recebeu o nome de treinar a mente, alinhar o eu.
Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à mentira que mais tenta definir você. Então escreva e complete. Hoje, a ideia errada sobre mim que mais tem ocupado espaço é... Lembra que a honestidade é fundamental nos nossos exercícios. Segundo, escreva a verdade que Deus diz. Então escreva e complete. Mas em Deus eu preciso lembrar que... Complete com a sua verdade. Eu vou dar alguns exemplos, mas você use a sua verdade. Mas em Deus eu preciso lembrar que fui criada com dignidade. Preciso lembrar que não sou apenas minhas feridas. Preciso lembrar que minha história não precisa repetir os mesmos padrões. Preciso lembrar que Deus ainda está formando quem eu estou me tornando. E terceiro e último, escolha um gesto simples de realinhamento para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última fase do exercício, você vai escrever, completar e vai se movimentar. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Olha esses exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou interromper uma fala interna que me diminuiu. Antes de terminar o dia, eu vou repetir em oração uma verdade sobre minha identidade em Deus. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo prático dentro de casa que combine mais com quem Deus está me ensinando a ser. E a ideia desse exercício é simples. É não deixar a sua dor repetir padrões, mas permitir que a verdade de Deus treine o seu interior. Então me conta, em qual área da sua vida você mais precisa reconstruir seu eu em Deus? Aquela que você ainda carrega rótulos antigos. E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você alimenta a mentira sobre si, mais ela molda o seu interior? Desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. E depois você pausa, volta e faz o seu exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que a verdade de Deus vale mais do que a voz da dor. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que o louvor muda o clima e hoje você aprendeu a reconstruir a identidade em Deus. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salva esse devocional para você ouvir naqueles dias em que você estiver se definindo pela sua pior fase e precisar lembrar que sua identidade começou em Deus. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor, obrigada porque minha identidade não começou no medo, nem na comparação, nem nas marcas que eu carrego. Ela começou em Ti. Tu me criaste com intenção, com dignidade e com valor. E hoje eu te peço, reeduca meu interior, cura as trilhas antigas da minha mente, renova a forma como eu me vejo e me ensina a viver dentro da minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações e na minha vida emocional, a partir da verdade de quem Tu dizes que eu sou. Que eu não continue presa a versões de mim que nasceram só da dor e que em Ti eu tenha coragem de construir um eu mais inteiro, mais saudável e mais alinhado com o céu, em nome de Jesus. Amém.